Galera, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Nutrição em Dose Dupla. Vamos chegando. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Fábio. Boa noite, galera. Boa noite, Gabriele. Boa noite. Boa noite, Carla. Boa noite, Maria de Lourdes. Boa noite, Martinha. Sejam bem-vindos. Boa noite, Orivan. E aí, meu amigo, tudo bem? Boa noite, Sibeli. Meu amigo Henrique Felipe Altran. Viana. Boa noite, meu amigo. O rapaz tava com saudade de você, viu? Não é? E aí, Altran, como é que tá, meu Tudo amigo? bom, cara? Ih, Como rapaz, é que parece tá que a as gente coisas aí? combinou. Oi? Tá, um brinde, Não é? um brinde, um brinde, um brinde. É isso aí. Como é que tá? Cara, tudo show de bola, cara. Show de bola. E por aí? Tudo tranquilo também, tudo Rapaz, tranquilo. Tudo você tá beleza. enriquecendo agora, né? Tá ganhando Por quê? dinheiro. Tá agora fazendo grupo com a Low Carb BR, né? Com a Não, Denise. rapaz. É Rapaz, não, porque... diga logo que daqui a pouco você vai dizer assim, Henrique, eu não posso mais fazer live com você dia de segunda-feira, né? Vou Tô me muito defender. ocupado. Vou me defender. Todo mundo sabe que eu lhe pago 10 mil por mês pra gente fazer essas lives aqui. Eu já digo isso desde a primeira live. Como é que eu não vou querer fazer? Não, rapaz, esse grupo aí tu sabe, eu não sei se eu já lhe disse. Eu era muito fã do perfil de Denise antes de começar a nutrição. Aham. Porque falava de low carb, eu gostava, né? Uhum. Aí eu disse, rapaz, como é que eu vou fazer um perfil sem aparecer? Que eu não queria nem aparecer. Eu disse, já sei, eu vou fazer um parecido com o dela. Né? Eu já gostava dela bem antes. Aí ela me chamou para participar desse grupo que ela faz, para ter o nutricionista, né? Que ela não é nutricionista. Aí eu disse, oxe, vou na hora. É igual você, mas se você me chamar para capinar um negócio, eu vou, porque eu gosto de você. Cara, tá tudo bem por aí? Tudo tranquilo, tudo beleza. Show de bola. Show E de como é bola. que estão os preparativos para o nosso encontro da rebelião? Cara, tá tudo indo bem, tá indo bem. A galera tá animada, o pessoal já tá entrando no grupo do Telegram. Inclusive, se tiver alguém aqui que esteja escutando, que esteja vendo essa live, que não entrou ainda no grupo do Telegram, tem que entrar, entendeu, galera? Tem um grupo lá do Telegram, então todos os palestrantes estão lá. E é por lá que a gente vai passar algumas informações e vamos estar interagindo com todo mundo que participar. Me fizeram uma pergunta na caixinha do final de semana, perguntando como é que ia ser, o que é que eu ia falar. Aí eu expliquei o tema que eu ia falar, que era uma coisa que eu estava abordando muito durante esse ano, né, daqui no Instagram, sobre independência nutricional, e disse lá, 80% do conteúdo está mais ou menos fechado, organizado. 20% está em aberto. Então eu vou deixar o pessoal opinar aí para fechar o conteúdo de vez e para fechar a aula. Vai Legal, ser top demais, viu? legal demais. Vai ser muito show, vai ser A muito show. outra, teve gente ainda que me perguntou como é que vai ser a engenharia do negócio. Você não quer explicar não para esse povo? Explico sim. Por Vamos onde é lá. que vai ser a aula? É online? É plataforma? Como é que vai ser? Porque o povo está em Vamos dúvida lá. ainda. Então vamos lá. O evento vai acontecer dos dias 23 a 28 de outubro, certo? Dia 23 ao dia 27, que é segunda a sexta-feira, o evento vai acontecer de 19 às 22 horas. Serão 3 palestras por dia, né? Cada palestra durando aproximadamente 1 hora, onde a gente vai ter o palestrante fazendo 1 hora de palestra ou 1 hora de palestra com tira-dúvidas. O palestrante que escolhe. Então, se sobrar tempo, pode fazer um tira-dúvidas lá na ocasião. Isso vai ser, então, de segunda a sexta. No sábado de manhã, que é o dia 28, a gente vai fazer de 9 às 11 uma mesa redonda, com a participação de todos os palestrantes que puderem participar, tirando dúvidas da galera. Então vai ser uma transmissão ao vivo de tira dúvidas sobre as palestras que aconteceram ao longo da semana. As palestras vão ser pelo YouTube, tá certo? Vão ser veiculadas pelo YouTube, não vai ser nenhuma plataforma, exatamente para não ter muita confusão, né? De ter que fazer login, ter que fazer senha, ter que fazer não sei o quê. A gente prefere fazer pelo YouTube, num perfil privado, né? Num link privado, só para as pessoas que estão participando da rebelião. E vão Top. ficar gravadas, as palestras ficam gravadas lá
na Hotmart, né? Porque a gente conecta a Hotmart com o YouTube e fica gravado lá para você assistir quando quiser. Legal. Agora tá explicado, meu amigo. Agora está explicado. Então vai ser online. Muita gente me perguntando se ia ser... Duas perguntas que são curiosas. Primeiro, se ia ser uma palestra, se ia ser um evento ao vivo, presencial. E aí a minha resposta é sempre a mesma. É um sonho fazer uma reunião da Rebelião presencial. Né? Eu tô vizinho. Mas uma reunião da Rebelião presencial é uma reunião que precisa de muita estrutura, Isso. não só física, mas estrutura operacional para acontecer. Precisa haver contratação de uma equipe, entendeu? De uma empresa para realizar o evento. Tá entendendo? Então não é uma coisa simples da gente fazer. Os palestrantes que forem vir, a gente tem que pagar passagem, tem que pagar hospedagem, né? Mesmo que o cara venha de graça, sem cobrar nada pela palestra, a gente tem que pagar passagem, tem que pagar hospedagem. Então não é um evento barato. Porque veja bem, cara, vamos e convenhamos. R$99 que a gente para trazer uma palestra internacional, meu amigo. Fala sério, né, cara? 99. Aí a segunda pergunta que o pessoal me faz: Henrique, esses R$99 é para todas as palestras ou é só para uma? Quer dizer, para você ver como o valor... É simbólico, pessoal. O valor é simbólico. É simbólico. 99 conto é realmente um valor muito baixo para a qualidade do evento que a gente entrega, né? Então, assim, a galera que está escutando a gente aí, corre para adquirir logo o primeiro lote, tá? O link é fácil, jornadarebeliãosaudável.com.br. Tá? Eu botei o link hoje nos stories. Botou, eu vi aí lá. Uma pessoa perguntou, aí eu disse, ó, o valor, só aproveite logo, porque a gente vai aumentar esse preço aí, viu, Altran? Pelo amor de Deus. Botar aqui no comentário e fixar o comentário também. Legal. Fixar comentário, pronto. Aí todo mundo já vê aí o link para poder adquirir o seu ingresso. O primeiro lote vai acabar em breve, tá? Ainda não definimos a quantidade barra data, tá? Mas a gente vai acabar em breve. E aí, como eu falei lá para o pessoal, eu gosto sempre de ressaltar esse ponto. A gente colocou esse valor realmente porque o nosso objetivo não é fazer dinheiro com esse evento. Nosso objetivo é envolver o máximo de pessoas. Por isso a nossa meta de 1000 pessoas, né? O nosso sonho de atingir 1000 pessoas nesse evento, tá? Então, se você ainda não adquiriu o seu ingresso e puder adquirir, seria ótimo. Se você já adquiriu, puder dar uma força pra gente, divulgar, falar desse evento pra galera, vai ser muito bom mesmo. Garanto a você. A gente teve a primeira edição e a segunda edição da jornada, que ainda estão à venda, quem quiser adquirir, tá? Tá por R$39. A primeira e a segunda edição, então preço super em conta. É uma pós-graduação por R$39, né, o trampo? Rapaz, as aulas que tem lá, é muito bom, cara. A aula que tem lá meu amigo, é uma coisa absurda. Se tem uma característica na Rebelião Saudável que eu acho fantástico, é que a nossa entrega é muito grande. Entendeu? A gente não mede esforços para entregar materiais de alta qualidade. Então, além das palestras em si, a gente tem também o PDF com os slides, essa coisa toda que vai estar disponível. Está disponível para todo mundo na 1 e na 2 e vai estar disponível na 3 também. Top. Beleza? Perfeito. Vamos para o nosso tema? Bora. Então vamos falar hoje sobre obesidade e diabetes. 2 temas assim bem pouco complexos, né? Tem pouca coisa para falar também. Dá pra gente falar rapidinho sobre isso. De repente a gente faz até uma sequência de um mês de live falando sobre isso. É verdade. Duas grandes pandemias. Eu acho que vale a pena a gente falar, Felipe, começar falando um pouquinho sobre a obesidade em si, né? Sobre as causas da obesidade, para depois a gente entrar no que diz respeito à diabetes, né? Porque elas estão bem relacionadas, né? De uma certa forma estão bem relacionadas. E essa questão da obesidade é uma questão que as tendências atuais são tendências realmente muito críticas, porque só cresce, né? A gente tem uma projeção aí até 2035, a gente tem uma projeção de quase 80% da população acima do peso, entendeu? Então é uma quantidade surreal de gente. 80% da população mundial, pessoal. Acima mundial. Tá entendendo? É um negócio assim, exorbitante do ponto de vista de prevalência, né? E em crianças chegando a 50%. Ou seja, metade das crianças com problemas relacionados com excesso de peso. E assim,
Veja bem, nós estamos falando aqui usando o critério do IMC. Uhum. Entendeu? O critério do IMC é um critério que, na grande maioria das vezes, ele serve muito bem para a população, mas ele não serve para o indivíduo. Mas existe uma proposta que foi colocada pelo nome do autor, chama Malfettoni, que ele sugeriu uma proposta de colocar um termo diferente. Ele sugere que, ao invés de a gente classificar em relação ao IMC, a gente comece a utilizar a taxa de gordura para poder classificar. E aí é interessante, porque quando você analisa a taxa de gordura, você pode ter um indivíduo que é obeso, mas com peso normal. Uhum. Exato, Ou seja, exato. o indivíduo tem uma taxa de gordura alta e um Peso baixo. percentual de músculo baixo. É um indivíduo sarcopênico com muita gordura. Tá entendendo? Então, nesse estudo, né, que saiu em 2018 ou foi 2019, não me lembro agora, ele sugere que a gente use os termos underfat, que seria aquela pessoa que tem uma taxa de gordura muito baixa, abaixo do normal, normofat, que seria aquelas pessoas que têm uma taxa de gordura normal, e overfat, que seria aquela pessoa que tem uma taxa de gordura acima do normal, né? Então, esse overfat englobaria as pessoas obesas, englobaria as pessoas acima do peso e englobaria também aquelas pessoas que estão no peso normal, mas taxa de gordura alterada, né? Então, pelas contas que ele faz e pela estimativa que ele faz, na data do estudo, nós já temos quase 80% da população overfat, ou seja, com a taxa de gordura acima do normal. Sim. Certo? Que aí a tendência é só piorar, né? Porque você tem overfat e você vai ter pessoas com 35, 40, 50% de taxa de gordura e pessoas com 25, 30% de taxa de gordura, que seriam pessoas com um perfil menos, com a taxa de gordura um pouco menor. Mas é uma questão muito séria, Felipe, porque o que é que está acontecendo? A gente tem hoje uma situação que o sistema público de saúde, o sistema de saúde de uma maneira geral, ele não tem condições de atender a demanda que está se formando, começando a se formar. Outro dia eu estava numa praia aqui em Fortaleza, lá no Cumbuco, e tinha um indivíduo muito grande, muito obeso, tomando banho de piscina, sabe? E aí eu estava com a Liane do lado, eu olhei para ela e disse, olha, amor, o tamanho dessa pessoa. Já pensou se a pessoa passa mal dentro da piscina? Pode crer. Cara, o cara tinha 160 quilos, no mínimo. O cara disse passando mal dentro da piscina, já era. A chance de morrer afogado é grande. Já era, meu amigo. Quem é que vai segurar? Porque uma coisa é o seguinte, é 160 quilos. Tem gente que pega 160 quilos na academia. Meu amigo, um peso de ferro de 160 quilos é muito mais fácil você pegar do que um indivíduo todo mole. Todo mole. Que tá desmaiado. Tá entendendo? E aí ela complementou. O indivíduo desse, vamos dizer que a gente consiga tirar ele de dentro. Para botar na ambulância é um sacrifício. Uhum. Para entubar é um problema sério. Sim. Porque vai precisar... Tudo vira um problema, né? Tudo é um problema. Tudo é um problema. O leito é um problema. A formação de escara, se esse indivíduo tiver que ficar deitado, porque uma das coisas que acontece quando você fica muito tempo internado é a formação de escaras, né? E aí é que são aquelas feridas que acontecem de tanto você ficar numa posição. E aí o que é que os enfermeiros fazem? Viram a pessoa. Vai fazendo um rodízio, né? Virando a pessoa. Como é que vira um sujeito de 160 quilos? Não vira. Tá entendendo? Então, todo fator é complicatório. Tá? Então, assim, pessoal, existe hoje um movimento, que é esse movimento Body Positive, que é um movimento para você se aceitar como você é. Eu não tenho nada contra esse movimento. Eu acho que a pessoa tem que se amar de qualquer forma. Mas a partir do momento que ela se ama, ela vai procurar o melhor para ela. E o melhor para ela não é obesidade. Eu pensei sobre isso, Altran. É muito contraditório, entendeu? A base, o pilar de sustentação do pensamento é contraditório. É contraditório. É contraditório. Porque não faz sentido, cara. Não faz sentido você se amar e querer ser uma pessoa doente. Querer ser uma pessoa cansada. Ah, mas é porque os exames dele estão normais. Tem duas coisas. Primeiro, não está fazendo os exames totais. Porque uma pessoa com 160 quilos, ela pode até ter a glicemia e a hemoglobina glicada normal. Mas a insulina basal vai não estar lá em mais cima, meu amigo. Não está mais. E, segundo, ela pode até estar fazendo todos os exames, mas pode ainda estar normal. Não vai ficar para sempre. E esse normal aí é muito relativo, né? Se eu botar dentro de um valor de referência, a normalidade ali não existe.
Quando você pega, por exemplo, o próprio valor de insulina, né, que é o espaço normal, o intervalo normal é de 2 a 25. É gigante, meu amigo. Isso não Meu amigo, existe, não. uma pessoa com 25, com 24 de insulina, ela está dentro do padrão normal, mas ela já está resistente. Já está resistente. Não tem como não estar resistente. Tá entendendo? Então é bem complicado isso aí. Agora vamos lá. O que é que causa? A gente entendeu como é que é a classificação, né? A classificação do IMC, que é a classificação. O IMC, ele é relação entre peso e altura, né? É dado pela fórmula peso dividido pela altura ao quadrado, né? Pois é. Olha só. O mundo dos plásticos DF está falando. Meu primo sofreu um AVC, pesava 147 quilos, quase morreu porque o pessoal do SAMU não conseguiu fazer a retirada dele. É isso. É isso aí. E olha que isso aqui que nós estamos falando é a ponta do iceberg. Porque essa pessoa, ela vem ela vem tendo diversos problemas ao longo da vida. O AVC é a culminância do problema, e os problemas logísticos que o excesso de peso causa são maiores por conta disso. Mas essa pessoa, ela já tem problemas nas articulações, ela já tem acantose, já tem acroncórdon, ela já tem resistência à insulina, gordura no fígado. Todos os problemas complicadores estão presentes aí, né? Verdade. Então, como eu falava, o IMC, então, é a relação entre peso e altura, é dada pela massa da pessoa em quilos, dividido pelo peso, a massa da pessoa em quilos, dividido pela altura ao quadrado. Tá? Isso me dá uma classificação entre 18 e 24, é considerado o IMC normal, né? Abaixo de 18 é considerado magreza, ou seja, desnutrição. Acima de 24, nós temos 4 classificações. De 25 até 30, sobrepeso. De 31 até 34, 35, obesidade grau 1. De 35 até 40, obesidade grau 2. De 40 para cima, obesidade grau 3. Isso é a classificação pelo IMC, né? A classificação sugerida pelo Malfettoni é de underfat, taxa de gordura abaixo do normal, normal fat, taxa de gordura normal, e overfat, taxa de gordura acima do normal. Pega muita gente. Pega muito mais gente, porque nós trabalhamos aí, o overfat, por exemplo, nós vamos trabalhar aí com pessoas que são magras, mas que têm muita gordura e pouco músculo. Os famosos falso gordo. O falso magro. Falso gordo, não, falso magro. Falso magro. E a gente pega também, Felipe, aí, a gente joga no normal fat, né? A gente joga pessoas como eu, por exemplo. O meu IMC hoje é quase 26. É um IMC de sobrepeso. Mas eu tenho 15% de taxa de gordura. Então, para a estatística populacional, eu contribuo com sobrepeso. Mas eu não estou com sobrepeso, porque eu tenho mais músculo do que gordura. Entendeu? Então, isso aí já me jogaria para o normal fat, já me jogaria para o espectro normal. Né? Então, isso acaba sendo interessante dentro dessa perspectiva. Tá? Verdade. O que é que causa o diabetes? Né? Essa é uma questão muito importante que tem que ser levantada. E a gente hoje não existe um consenso de um só fator ou de quais são todos os fatores que causam diabetes. Nós temos diversas hipóteses que, na minha opinião, elas se somam. Certo? Na minha opinião, não há uma teoria, uma hipótese que leve apenas a um só denominador. Eu acho que a gente tem várias coisas que podem acontecer. É claro que um dos pontos que a gente pode citar aí é a causa genética. Não tem muito por onde correr. Certo? A causa realmente... Não tá escutando barulho de vento aí, não? Tô. É aí, macho. É aqui. Né? Vamos fechar a janela. Peraí. Opa, mas você vai ficar no calor. Pronto, fechei a janela. Vai ficar nesse calor? Bom, então, uma das causas é uma causa genética, tá certo? Existe realmente alguns genes que predispõem ao aumento de peso, tá certo? Esses genes são genes que muito provavelmente, quando eles apareceram pela primeira vez, eles eram genes que eram muito bem adaptados ao ambiente onde eles estavam, né? Por quê? Porque o ambiente que nós evoluímos foi um ambiente de escassez. Sim. Né? E a partir do momento que foi um ambiente de escassez, a gente usufruiu desse ambiente de escassez com genes que nos faziam engordar. Porque aí a gente conseguia acumular gordura, ou seja, acumulávamos combustível para um momento que a gente precisasse
dessa quantidade de energia que estava guardada, né? Então a gente evoluiu, a gente preservou esses genes. O problema é que hoje nós temos um ambiente que está em descompasso com esse gene, né? Aí vem a hipótese do descompasso evolutivo, né? Nós temos muito mais calorias disponíveis, calorias fáceis, né? E Disponíveis vagabundas. E vagabundas. E vagabundas. Que é o próximo, era o próximo tópico, né? Porque a gente tem hoje uma abundância muito grande de ultraprocessados. Sim. Ultraprocessados esses que nós nunca entramos em contato no passado. A nossa natureza humana nunca entrou em contato com alimentos, com produtos ultraprocessados no passado. O máximo que a gente entrou em contato, Felipe, se a gente pegar pré-agricultura, não tinha ultraprocessado nenhum. Simplesmente não tinha, porque a gente não tinha estratégias para processar. Depois da agricultura, a gente começou a processar, mas a gente processava de forma grosseira. Bem rudimentar. Era bem rudimentar. Era uma farinha de mandioca, por exemplo, que era feita no pilão. Então, grosseira, grossa. Que já é diferente da farinha de mandioca que eu compro hoje no supermercado, que é ultra fina. Sim. Entendeu? É pulverizada hoje em dia, né? Exatamente. E o grau de pureza dessas farinhas de hoje é um grau quase farmacológico. Quando você analisa essas farinhas, Felipe, no laboratório a gente tem os reagentes que são reagentes comuns e tem aqueles reagentes que são chamados reagentes para análise, PA, como a gente chama. Os reagentes do tipo PA, eles são ultra puros, não são diluídos. Você compra, por exemplo, formol. Você compra um formol já diluído, às vezes 5%, 10%, que você já vai usar direto. Mas o reagente PA, ele vem 100% daquela substância. Que é exatamente para você diluir, se você for utilizar, porque você tem exatamente a concentração que você quer. Tá entendendo? Então, esses reagentes para análise são muito puros. O que a gente observa no refino desses alimentos no supermercado, nos ultraprocessados, é um processamento muito parecido com esse. De ponto que você tem uma pureza muito alta. Tá entendendo? Aí o pessoal vai dizer assim, mas Henrique, farinha de mandioca não é mandioca? A farinha de mandioca, ela vem da mandioca. Mas você tem que entender que esse processo pelo qual ela passa de refino, de pulverização, faz com que você tenha uma reação orgânica a essa quantidade de nutrientes diferente da que você teria se você comesse a mandioca in natura, só cozida, por exemplo. Né? Que a gente não pode comer mandioca in natura porque a gente morre. Tá? É importante deixar isso claro. Tá? Então, por exemplo, quando você pega 100 gramas de mandioca, você tem 100 gramas de mandioca, você tem 8, 10, 15 gramas de carboidrato. Quando você pega 100 gramas de farinha de mandioca, você tem 60 gramas de carboidrato. Farinha é farinha. Tá entendendo? A gente tem farinha de qualquer forma. A questão é, essa farinha que a gente está usando, né? Ela não tem o mesmo teor nutricional que a gente tem quando a gente está consumindo a farinha tradicional, quando a gente está comendo o alimento que deu origem à farinha. Certo? Então, independente de qual farinha seja, o pessoal está perguntando aí, mesmo vale para farinha de amêndoa, mesmo vale para todas as farinhas, de todas as naturezas. Tá certo? Sempre que você pensar em termos de farinha, o ideal é você comer o alimento in natura. Ah, Henrique, até a farinha de frango? Até a farinha de frango. Sim, até a farinha de amêndoas, a farinha de chia, a farinha de aveia. Qualquer farinha entra nessa mesma conotação. Por quê? Porque você está usando um processo externo ao seu corpo para fazer o processamento. O nosso dente não tem capacidade de gerar o mesmo grau de pulverização que o moinho externo tem. É exatamente por isso que a gente sofre. Quando você faz o suco de laranja, você sobrecarrega o intestino com a quantidade de frutose. Tá entendendo? Então, esses pontos são pontos importantes que as pessoas precisam entender. Então, voltando para a questão genética, então a gente tem um descompasso evolutivo entre os ultraprocessados e o nosso gene. Essa é possivelmente uma razão. E isso aí desencadeia uma série de problemas, como, por exemplo, a compulsão alimentar. Né? Porque você tem ultraprocessados, são paupérrimos em proteína,
não tem proteína no ultraprocessado. E por não ter proteína, o que é que acontece? Você acaba comendo mais para poder atingir a sua meta proteica. E isso acontece de forma inconsciente. Não é uma regulação consciente. Altran, eu comento isso direto com os meus pacientes. O nível de trituração do que a gente está comendo, o nível de processamento dos alimentos está sendo cada vez, na minha opinião, mais determinante para essa grande obesidade, para essa grande pandemia que a gente está falando de obesidade, entendeu? É demais, porque você sempre quer mais e você nunca quer comida. Quando você come pão, por exemplo, você sempre quer e sempre quer mais refinado. Exatamente. E sempre vai vir aquela coisinha já meio que pré-digerida, que você pré-digeriu fora no moinho, em vez de você mastigar ali, como você mesmo já falou na live, né? Exatamente. Interessante isso aí. Interessante demais. Então esse é um dos fatores, na minha opinião, é o fator mais importante, mais prevalente, tá certo? Mas nós temos outros que podem ser citados também. É interessante, sabe, Felipe? Porque quando a gente analisa essas possíveis causas da obesidade, uma das coisas que é plenamente descartado é a ingestão calórica. Todo mundo fala que as calorias demais que você come, etc. e tal. Quando você vai analisar os dados, né, e teve um estudo que saiu do Darius Mozaffarian, que é um cara que eu até não concordo muito com as ideias dele, mas esse estava muito bom. O estudo chama-se Obesidade, uma epidemia ainda sem causa, alguma coisa assim o estudo. Eu fiz um comentário sobre esse estudo no meu Instagram, no meu feed, acho que é de 2021. E ele fala lá, e ele mostra que o consumo calórico nos Estados Unidos não aumentou. Se não aumentou, como é que pode as pessoas estarem engordando cada vez mais? Tem alguma coisa estranha. Tá entendendo? Então, esse é um outro ponto, um ponto interessante. A gente pode citar também aí a questão dos óleos vegetais, os óleos de semente. Sim, né? certeza. Sem sombra de dúvidas, a gente tem esses óleos, a prevalência desses óleos é uma prevalência muito alta. O óleo de soja, por exemplo, aumentou o seu consumo em mais de 1000% nos últimos 100 anos. É um aumento exagerado. Nós sabemos que os óleos poliinsaturados, eles não são óleos não são gorduras que são boas combustíveis. São gorduras que são usadas mais como fonte de informação. E se não são bons combustíveis, acabam sendo armazenados no corpo. E aí isso acaba gerando disfunção metabólica. Né? Então, óleo de soja, óleo de canola, óleo de semente de girassol, óleo de semente de algodão, óleo de milho, todos são problemáticos. Né? Até a própria indústria hoje de óleo já está começando a mudar a visão. Né? Eu estava escutando um podcast essa semana com o Dominique D'Agostino e o Jeff Volek, que é um cara, um dos papas da dieta cetogênica. Né? E eles estavam conversando exatamente sobre isso e eles falaram que as empresas de óleo vegetal estão começando a montar óleos com uma quantidade maior de ácido oleico, que é um monoinsaturado, a mesma gordura do azeite de oliva. Entendeu? Então, eles não dão o braço a torcer completamente, mas estão começando, né? Já estão começando a ver. É claro que a gente está falando de um produto extremamente refinado, nós estamos falando de um produto que tem um apelo ultraprocessado muito grande, o grau de contaminação, então a gente tem tudo isso que pode acontecer também. Né? Então seria um outro fator que poderia ser causa também do diabetes. Outro fator que pode ser causa do diabetes também tem a ver com toda essa estrutura que a gente tem hoje de ritmo circadiano que não está funcionando direito. Alterado, né? Tudo alterado, luz branca, excesso de tela, né? O excesso de estresse que nós temos. A verdade, Altran, é que o ambiente está totalmente diferente. Está totalmente modificado. Totalmente modificado. Aí como é que você quer ter um resultado igual se você modifica todo o ambiente? Entendeu? O ambiente está todo complicado. Todo complicado. E aí cada fator desse acaba atingindo, né, um limiar que acaba desencadeando o processo. Algumas pessoas são mais susceptíveis a ele, outras pessoas são menos susceptíveis, né? Mas o que é fato é que nós temos aí todos esses fatores atuando em conjunto para gerar a epidemia que nós estamos vendo hoje. Né? E é algo que a obesidade
ela está intrinsecamente conectada com a questão do diabetes, pelo menos com a questão do principal tipo de diabetes que nós temos hoje, que é o diabetes tipo 2, né? Sim. Porque a gente tem 4 tipos de diabetes, né? Nós temos o diabetes tipo 1, que é o diabetes que é uma doença autoimune, né? Que não é necessariamente uma doença que surge na fase jovem, né? Na fase de criança. Isso. Ele pode surgir na fase adulta também, tá certo? E acontece que ele é mais comum nas crianças ou nos adolescentes e menos comum na fase adulta. O que é o diabetes tipo 1? O diabetes tipo 1 é quando as células beta do pâncreas, o pâncreas é o nosso órgão que produz a insulina. A insulina, pessoal, é um hormônio extremamente importante para o nosso corpo, porque é um hormônio que tem um efeito anabólico e o hormônio que vai pegar a glicose que está no sangue e vai colocar essa glicose para dentro das células, tá? Então, quando você come, você sempre vai liberar insulina, tá certo? O grande lance é você comer de forma a você manter a insulina sob controle, tá? Mas independente do que você coma, sempre vai haver uma pequena liberação de insulina. Na realidade, antes de comer, a gente já libera insulina. Quando a gente olha para a comida, quando, por exemplo, você tá aqui e foi, sei lá, foi com um rodízio de sushi, né? Quando você olha pro sushi, você já começa a salivar. Ali já está tendo o que a gente chama de fase cefálica da liberação de insulina, entendeu? Então isso é normal de acontecer. A gente já libera. Agora, o que acontece, Felipe, é que essa insulina ela vai atuar principalmente nas células do fígado, do músculo e nas células de gordura. Essa é a principal base de atuação da insulina. No músculo, ela vai... Na realidade, o músculo nem precisa tanto de insulina. Ele já absorve carboidrato sem insulina. Mas ela vai forçar a entrada de insulina no músculo. Portanto, quanto mais músculo você tiver, menos carboidrato você vai ter na corrente sanguínea, porque o carboidrato vai ser direcionado para o músculo, desde que você esteja usando esse carboidrato que vai para dentro do músculo, claro. Se você tem um bocado de músculo e está sedentário, não adianta nada. O carboidrato fica lá dentro guardado e atinge uma cota de estoque, né? Depois, essa glicose vai ser direcionada para o fígado, que vai transformar essa glicose, parte em glicogênio para guardar e parte vai transformar em gordura para direcionar para o tecido adiposo. Então a insulina faz esse trabalho. Sem insulina, nós não temos esse trabalho. Sem insulina, a glicose ela não baixa no sangue, então ela vai se manter sempre alta, né? E sem insulina, você também não diz para o fígado parar de produzir glicose. Porque esse é um outro ponto importante, né? Todo mundo pensa em diabetes e pensa só em não comer carboidrato. Não, mas o fígado também tem que ser avisado de que ele deve parar de produzir glicose. E quem faz isso é a insulina. Tá entendendo? É a insulina que diz, fígado, tá bom, para de produzir glicose porque já tem glicose suficiente na corrente sanguínea. Se o indivíduo diabético tipo 1, que perdeu a capacidade de produzir glicose, né? Porque o indivíduo diabético tipo 1, ele teve as células beta do pâncreas, elas foram destruídas pelos anticorpos, né? É uma doença autoimune. E essas células do pâncreas que foram destruídas, elas produziam insulina. O indivíduo diabético tipo 1, ele não produz insulina. Ou produz níveis muito baixos de insulina. Aí o que é que acontece? Esse indivíduo sem produzir insulina, o fígado dele fica o tempo todo produzindo glicose. E a glicose que ele come não entra nas células. Ou seja, é como se fosse uma pessoa nadando. É uma bomba relógio, mano. Prestes a explodir. O indivíduo diabético tipo 1 é como se ele estivesse numa ilha. Ao redor dessa ilha tem muita água doce para ele beber, mas ele não consegue ir beber essa água doce, ele está preso. Isso. Entendeu? Ele morre de sede, tendo alimento ao redor, tendo água ao redor. Sim. Entendeu? Perfeito. Então esse é o diabético tipo 1. Esse diabético tipo 1, ele precisa usar insulina. Ele precisa injetar insulina. Certo? Não tem outra alternativa. Porque a insulina é um hormônio fundamental. Então ele precisa injetar insulina. Quanto mais carboidrato ele consumir na alimentação dele, mais insulina ele vai ter que injetar. Quanto menos carboidrato ele tiver na alimentação dele,
menos insulina ele vai ter que injetar. Mas ele ainda Vai ser ter que injetar. Certo? Não tem jeito. Isso aí. O diabético tipo 1 vai ter que injetar insulina sempre, tá? Então, se ele come pouco carboidrato, ele vai ter que injetar menos. Pessoas que estão assistindo a nossa live ou que vão escutar o podcast, que conhecem pessoas que são diabéticas, ou você mesmo que é diabético tipo 1, se você tem uma dieta alta em carboidrato e está injetando muita insulina, antes de você passar a fazer uma dieta baixa em carboidrato, Tem que ser calculado. Tem que ser calculado e tem que conversar com o seu médico, porque a necessidade de insulina vai baixar. E se você tiver comendo muito carboidrato, injetando muita insulina, você baixa o carboidrato e continua injetando muita insulina, você vai ter problemas. Um dos problemas é a hipoglicemia que você vai ter. Porque a hipoglicemia, ao contrário do que as pessoas falam, não é um problema de baixa ingestão de carboidrato. É um problema de alta liberação ou injeção de insulina. Certo? A hipoglicemia não acontece porque você está comendo pouco carboidrato. Acontece porque você está com muita insulina circulando, quer você esteja produzindo, quer você esteja injetando. Esse, então, é o diabético tipo 1. Antigamente chamado de diabetes juvenil. Que era um diabetes que se achava que só existia na fase juvenil. Né? Então, alguém perguntou aí, o que fazer com a criança? Se é diabetes tipo 1, tem que ser levado ao endócrino e a criança já tem que começar a fazer o uso de insulina exógena. Tá? Não tem jeito isso não. Tá certo? É uma doença autoimune. Portanto, uma doença que não tem muito a ver com o estilo de vida. Tem uma carga genética muito forte. Tá? O segundo tipo de diabetes é o diabetes mais prevalente hoje, que é o diabetes tipo 2. Certo? O diabetes tipo 2, ou também chamado, na época, né, algum tempo atrás, diabetes do adulto. Porque se achava que só o adulto poderia ter diabetes. Né? Na realidade, o jovem também pode ter diabetes. Mas o que é o diabetes tipo 2? O diabetes tipo 2 já não é a pessoa que perde a capacidade de fazer insulina. O diabetes tipo 2 é a pessoa que perde a capacidade de responder à insulina que o seu pâncreas produz. Então, em termos básicos, como é que a coisa funciona? Imagina o seguinte, todo mundo aqui que está na nossa live já ou consome ou já consumiu café alguma vez na vida. Né? Quando você toma café a primeira vez, você toma 2 dedos de café, você fica ligado. Né? Aí você vai tomando 2 dedinhos de café, 2 dedinhos de café, vai chegar um momento que os 2 dedos de café já não te ligam mais. Você precisa aumentar um pouquinho mais a quantidade. Ou seja, você está ficando resistente aos efeitos da cafeína. A mesma coisa acontece com a insulina. Você pode se tornar resistente aos efeitos da insulina. Como é que você se torna resistente aos efeitos da insulina? Quando você estimula o seu corpo a liberar a insulina demais. E como é que você estimula o seu corpo a liberar a insulina demais? Quando você come muito carboidrato refinado. Quanto mais carboidrato você come, quanto mais carboidrato refinado especialmente você come, maior vai ser a liberação de insulina. E essa insulina que vai ser liberada vai colocar a maior parte desse carboidrato na forma de gordura dentro das células gordurosas. Principalmente células gordurosas do tecido subcutâneo e do tecido visceral, que fica entre os órgãos. As células epiteliais, melhor, as células gordurosas do tecido subcutâneo, elas são feitas para armazenar gordura. Mas as células do tecido visceral, da estrutura visceral, que fica por dentro dos órgãos, fica entranhada nos órgãos, ela não foi feita para acumular gordura. E aí entra o componente genético. Tem muitas pessoas que têm baixa taxa de gordura visceral e uma alta taxa de... baixa taxa de gordura subcutâneo, tá? E uma alta taxa de tecido visceral. Isso é determinado, muitas vezes, geneticamente. Tá? E aí o que é que acontece? Quanto maior a gordura visceral, maior vai ser a resistência à insulina. Essa resistência à insulina se manifesta normalmente, primeiro, no próprio fígado. O fígado resistente à insulina, ele demora a perceber que precisa parar de produzir glicose. Na hora que ele demora a perceber, os níveis de glicose sobem. E aí o pâncreas tem que liberar mais insulina para poder o fígado entender que ele deve parar de produzir glicose. Então acaba sendo um problema. Uma bola de neve. Né? E outra coisa que acontece também
é que o tecido gorduroso começa a não aceitar mais a gordura que o fígado está produzindo. Ele simplesmente diz, não cabe mais. Ele fica resistente. Na hora que ele fica resistente, o pâncreas aumenta a produção de insulina também. Para poder ver se consegue colocar mais gordura dentro das células gordurosas. Você está entendendo que é todo um contexto que faz a insulina aumentar, e a insulina aumentando faz o corpo ficar resistente. E aí, o corpo ficando resistente, o pâncreas tem que produzir mais insulina. E vira um ciclo vicioso. E nesse ciclo vicioso é retroalimentado pela quantidade de açúcar e de carboidrato refinado que tem na alimentação do indivíduo. Quanto mais açúcar e mais carboidrato refinado, maior o nível de insulina, maior a probabilidade de você desenvolver resistência à insulina. Por isso que o povo tá todo doido aí para você gravar essa aula. Ou aula, ou aula. Pessoal, sempre fica gravado as nossas lives e vira um podcast. Exato. E aí tem uma coisa interessante, Felipe, é que falando dessa forma, a gente pode entender que o diabetes, ele não necessariamente, o diabetes tipo 2, não necessariamente está associado à obesidade. Porque a gente pode lembrar de uma coisa que eu falei lá no começo da live. Parte da glicose, tanto que você come quanto a que o fígado produz, vai para dentro do músculo. Vai ser convertida em glicogênio e vai ficar dentro do músculo, porque o músculo é um tecido egoísta. O carboidrato que entra no músculo, ele não sai mais. Vai ser consumido dentro do músculo. Então, se o indivíduo tem pouca massa magra, ele tem pouco espaço para carboidrato. Se ele tem pouco espaço para carboidrato, ele tem maior probabilidade de desenvolver diabetes. Se o indivíduo tem mais massa magra, ele tem mais espaço para o carboidrato. Consequentemente, ele tem menor possibilidade de desenvolver diabetes. Então, olha que interessante. Eu tenho aí, nessa explicação que eu acabei de dar, eu tenho aí duas coisas muito importantes. Se eu tenho um indivíduo diabético tipo 1 e ele treina musculação, show de bola. Ele vai ter mais espaço para glicose. Se eu tenho um indivíduo diabético tipo 2 e ele treina musculação, mais espaço ele tem para glicose também. Consequentemente, menor vai ser a sobrecarga nos outros órgãos. Então, tanto o diabético tipo 1 quanto o diabético tipo 2 tem a possibilidade de melhorar a sua interação com a glicose com o ganho de massa magra. Entendeu? Então, é muito interessante a aplicação do exercício para ajudar na resolução do problema de diabetes tipo 2, mas entenda, mais uma vez, o diabetes tipo 1 não é resolvível, não é curável, não entra em remissão. Mesmo que o indivíduo coma pouco carboidrato, mesmo que o indivíduo pratique exercício físico, ele vai ter que usar insulina para poder colocar, só que ele vai usar muito menos. O diabético tipo 2, dependendo do tempo do grau, que ele é diabético, ele pode colocar em remissão o diabetes. A diabetes até 5 anos de diagnóstico, ela tem uma chance de 50% de ser colocada em remissão com dieta low carb. Até 1 ano de diagnóstico, 80% de chance de ser colocada em remissão. Entendeu? Quando é que o diabetes tipo 2 não vai ser colocado em remissão? Quando o pâncreas cansa. Porque você, no diabético tipo 2, ele está estressando o pâncreas o tempo todo. Fazendo o pâncreas produzir muita insulina o tempo Insulina todo. demais. Entendeu? Vai ter uma hora que o pâncreas vai cansar. Quando o pâncreas cansar, aí você não tem mais insulina sendo produzida, ou tem muito pouco, aí você tem que complementar, você vai ter que injetar. Aí a probabilidade de você resolver esse diabetes tipo 2 é extremamente reduzida. Mais difícil. Mas aí ainda é um diabetes tipo 2. Tem muita gente se perguntando, como é que eu sei quando o pâncreas cansa? Quais são os exames, Altran, que a gente pode fazer? O principal exame que a gente usa para verificar se o seu pâncreas cansou é o peptídeo C. Né? O que é o peptídeo C? O peptídeo C é um pedaço que sobra quando o corpo produz insulina. O corpo produz insulina na forma de insulinogênio, que é uma proteína desse tamanho. Aí vem uma enzima, quebra um pedaço e libera a insulina. E esse pedacinho, que chama peptídeo C, é um pedaço que vai ser reciclado. A gente mede a quantidade desse peptídeo C, que está diretamente proporcional à quantidade de insulina que é produzida. Se tiver baixo? Se tiver baixo, significa que o seu pâncreas pode ter
a capacidade de produção baixa de insulina. Por que eu digo pode ter? Porque o indivíduo que está saudável e que tem uma produção de insulina baixa, naturalmente ele vai produzir peptídeo C em menor quantidade. Certo? Então tem que ficar atento a isso aí também. Por isso que esse diagnóstico é difícil, pessoal. Inclusive a gente acabou nem falando, né? O que é diabetes? O diabetes está relacionado com glicemia acima de 126, glicemia em jejum acima de 126 e hemoglobina glicada acima de 6,5, tá? Ou glicemia acima de 200, independente da hemoglobina glicada, tá certo? Também comprovam que a pessoa está com diabetes. Ou você, no teste de tolerância oral à glicose, que é aquele que você bebe uma gororoba de glicose, né? Uma garapa de glicose, são 75 gramas de glicose. Se depois de 2 horas do teste você ainda tiver com insulina acima de 200, você também está com diabetes. A glicose insulina acima de 200, desculpa. Você também ainda está com diabetes. Tá? Então, esses são os critérios que dizem que você é uma pessoa que está com diabetes. Tá? Antes disso, existe o pré-diabetes? Olha, na minha opinião, em relação a diabetes tipo 2, não existe essa história de pré-diabetes. Na minha opinião, existe você tem o diabetes... caminho que você está traçando. Você tem um diabetes escondido. Por quê? Você está com glicemia normal, você está com a hemoglobina glicada normal, mas a sua insulina está alta. Seu motor já está rodando forçado, você já está produzindo insulina demais, mas cedo ou mais tarde o teu corpo vai parar de responder essa insulina e a tua glicemia vai aumentar. Entendeu? Então a situação ideal qual é? Glicemia em jejum normal, hemoglobina glicada normal e insulina abaixo de 10. Aí seria a situação ideal. Perfeito, perfeito. Né? Situação ótima, insulina abaixo de 7. Situação excelente, insulina abaixo de 5. Aí você tem uma condição de sensibilidade à insulina, ou seja, seu corpo responde normalmente. Tá? Existem outros tipos de diabetes também, que são diabetes mais difíceis de serem diagnosticadas, como é o caso, por exemplo, da diabetes do tipo LADA, que é a diabetes latente do adulto, é como se fosse uma diabetes tipo 1 em câmera lenta. Ela vai piorando com o tempo, né? E aí o que é que acontece com essa diabetes? Todos os tipos de diabetes, pessoal, 1, 2, LADA e a MOD, que é o quarto tipo, todos esses tipos de diabetes são diabetes que podem se beneficiar de uma dieta de mais baixo carboidrato e de uma diminuição de carboidrato na dieta e também de um aumento da carga de exercício. Todos os diabetes, tá certo? Isso aí é ponto pacífico, tá certo? Agora, o diabetes LADA já é um pouco mais difícil de diagnosticar. Muitas pessoas com diabetes LADA acabam sendo diagnosticadas como diabetes tipo 1, né? Porque realmente é complicado de você diagnosticar. Sim. Vamos lá. O indivíduo pode ser um indivíduo do peso normal e ter diabetes tipo 2. Assim como ele pode ser obeso e ter diabetes tipo 1. Tá entendendo? Então, realmente é difícil de você diagnosticar, né, de forma correta. Então, pode haver erros. E o diabetes tipo MOD é um diabetes que a gente chama de monogênico. É um diabetes que tem uma mutação no gene. Normalmente são 17 subtipos diferentes de diabetes que ocorrem dentro dessa modalidade, que são genes diferentes. O diabetes, normalmente, ele é poligênico, né? Tem vários genes diferentes que podem influenciar. Mas o diabetes do tipo MOD é um gene só, né, que influencia. São 17 tipos diferentes, né? Então são mais raros, então não vem ao caso a gente citar. O mais importante entender é o seguinte: o diabetes mais prevalente que nós temos hoje é o diabetes tipo 2. 90% dos casos são diabetes tipo 2. E o diabetes tipo 2 está associado ao estilo de vida. E o estilo de vida pode ser modificado. Se é para pegar uma mensagem dessa história toda que a gente contou aqui nessa 1 hora de live, é entender que o diabetes mais prevalente é o 2 e o 2 depende fundamentalmente do seu estilo de vida. Portanto, a gente consegue trabalhar essa diferença se a gente tiver uma atenção maior ao nosso estilo de vida, ao que nós comemos, ao que nós bebemos, aos exercícios, à qualidade do sono, tá? Porque o sono também é outro fator que acaba influenciando também na questão da resistência à insulina. Sim. Nós sabemos que 4 dias, não precisa muita coisa não, pessoal. 4 dias de menos de 4 horas de sono, no 4º dia
você já está resistente à insulina. Olha só. Entendeu? Então, isso é muito importante, tá? E uma coisa que é importante também, Felipe, de frisar, é a questão do exercício físico. Agora, muita atenção, pessoal. Não adianta você fazer exercício físico e se entupir de carboidrato. Certo? Não adianta. Você pode ser o cara mais incrível da academia, mas se você faz exercício físico, você tem diabetes, começou a fazer exercício físico, chega em casa e vai seguir a opinião do Nutri, que diz que você tem que comer aveia, que você tem que comer doce de leite no pré-treino, você não vai resolver a sua diabetes. Você vai tapar o sol com a peneira. Isso. Porque o teu músculo vai puxar a glicose para dentro dele, que você gastou na musculação, só que você está contribuindo com mais glicose ainda. Então, na prática, ele não vai ter uma diferença. Você vai tapar o sol com a peneira. Tá certo? A dieta de baixo carboidrato ela é fundamental. E aqui vai o ponto-chave de apelo para os nutricionistas. Não recomendem carboidrato para quem é diabético. Meu amigo, isso é uma briga grande. Isso é uma briga grande. Essa é uma briga grande. Olha, Altran, eu vou até aumentar essa briga aí, porque é o seguinte, não é só recomendar para quem é diabético, é não ficar falando besteira aí, porque tem muita gente, né, no que a gente falou, que está no processo de ficar diabético. Tem muita gente que está pré-diabético, não sabe, o cara já tem uma resistência insulínica, não sabe, aí vai escutando aquilo ali, pegue leite condensado, doce de leite no pão e não sei o quê. Porque não, Cara, sabe o que acontece, Felipe? Eu vou te dizer. Os nutricionistas, e, gente, eu e o Felipe somos nutricionistas, tá? Então, quando a gente está falando dos nutricionistas, nós estamos dentro do bolo. Certo? Apesar da gente não fazer isso, mas nós estamos dentro do bolo. Nós somos profissionais da mesma área. Os nutricionistas, eles têm mania de achar que pode usar a mesma estratégia que usa para o atleta para o indivíduo sedentário que está começando a treinar agora e que passa o dia todo parado. Isso. Porque quando você vai fazer, por exemplo, você vai fazer uma pós-graduação em nutrição esportiva. Massa. O que é que vai ser ensinado nessa pós-graduação em nutrição esportiva? Como você suplementar e como você nutrir um atleta. Aí o indivíduo faz uma pós-graduação em nutrição esportiva, sai de lá achando que sabe fazer as coisas e pega na frente dele um indivíduo obeso que está voltando a treinar agora e que passa o dia todo parado. Anos. Treina 1 hora por dia e passa o dia todo parado. Aí ele quer fazer o mesmo protocolo do indivíduo que corre há não sei quanto tempo e que é atleta e só faz isso. Está errado. Está errado. Atleta não pode ser tratado como sedentário e sedentário não pode ser tratado como atleta. Certeza. Tá entendendo? Não dá para tratar. É impossível. Porque o indivíduo que é sedentário, ele passa o dia todo sentado olhando para o computador, galera. Tá entendendo? É muito complicado. Ó, o Carlos dizendo aí, até o termo atleta é um pouco questionável. É verdade. Verdade. Nem eu, nem o Felipe somos atletas. A gente é esportista. Nós praticamos esporte, A gente pratica musculação, dá uma caminhada na esteira, dá uma corrida. O Felipe faz o crossfit, o negócio. Só isso. Tá entendendo? Não é, nós não somos atletas. Atleta é outra coisa, é outro grau. O cara pensa, vive, respira o esporte. Tá entendendo? Então a gente tem que ficar muito atento com isso aí. E o que eu já atendi, Altran, de atleta de verdade, mesmo atleta amador, mas atleta, inclusive eu publiquei até um nadador do Flamengo que eu atendi. Ele é nadador do Flamengo e tipo assim, ó, eu boto quase todo mundo, não tem conversa comigo não, é restrição do carboidrato mesmo. Porque eles já me procuram para isso, entendeu? Para fazer essa adaptação. Então, ciclista, triatleta, nadador, um bocado de gente. E tiveram resultado bom, entendeu? Espera aquele momentozinho de adaptação, que talvez dê uma queda no rendimento, mas depois, ó, beleza, fica legal, entendeu? Sim, cara. E outra coisa, diminui o risco dessas pessoas terem diabetes. Eu falei isso para o meu paciente lá, que ele é o nadador do Flamengo, ele tem 50 anos mais ou menos, sabe? Aí ele é para um campeonato internacional aí. Aí eu disse, ó, para mim não importa você tirar essa medalha de ouro aí e voltar com hemoglobina glicada de 6,7. Eu nem ligo para sua medalha. Ele começou a rir, sabe? É isso aí. Aí ele se conscientizou, legal, e começou a fazer um trabalho bem mais, assim, mais duradouro, né? E teve um resultado bom. É só você ver o que acontece, porque veja bem,
O cara que é atleta profissional, né? Que acho que não é o caso desse Não. gente, né? Não é um atleta profissional. O cara que é atleta profissional, eu gosto muito de citar o exemplo do Rogério Ceni. Rogério Ceni é goleiro do que era goleiro do São Paulo. Você vê o Rogério Ceni quando era goleiro do São Paulo, ele era fino. Sim, agora ele... Tá entendendo? Por que ele era fino? Será que a alimentação dele mudou tanto? Não mudou. Agora o cara gastava 2, 3, 4 mil calorias por dia e o músculo do cara era chupando glicose o tempo todo do sangue dele. O cara parou de treinar. Não é o gasto calórico só que diminuiu, pessoal. A atividade muscular diminuiu. Ele não está mais chupando glicose do sangue. Aí o que aconteceu? Começou a acumular, verdade. Começa a acumular. O descompasso, o esporte, pessoal, ele torna a pessoa menos susceptível a trazer o diabetes. Mas o esporte, veja bem, eu estou falando do Rogério Ceni, que era atleta profissional. Vocês acham que o atleta profissional treina quanto tempo num dia? 3 horas por dia. Ele respira treino. Tá entendendo? Ele não é o Henrique que treina 1 hora na academia. Tá entendendo? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: se o cara já está com problema, eu não posso querer usar a mesma estratégia que eu uso com um cara que não tem o problema. Exato. É isso que as pessoas não entendem. Gente, não é maçã, banana e mamão que causa obesidade e diabetes. Mas maçã, banana e mamão pode atrapalhar o processo da pessoa que já tem diabetes. Isso. E foi causada pela porcaria do refrigerante que ela toma. Mas agora, ela já está com diabetes, já está com esteatose hepática. Se eu reduzir a banana, reduzir a maçã, reduzir o mamão, eu vou acelerar o processo. É isso que as pessoas não entendem. E se tiver algum nutricionista no telinha aqui na live, vai estar dizendo que a gente está com terrorismo nutricional, viu? Terrorismo nutricional vai cortar o dedo, meu amigo. Isso. Terrorismo Concordo. nutricional. Dedinho, pontinha do pé. Terrorismo nutricional é uma paciente que eu tenho, que é médica, que o pai dela teve que amputar no meio da perna por conta de que tinha uma ferida que não cicatrizava. E é diabético. Tá entendendo? Terrorismo nutricional é um amigo do meu cunhado que morreu com 41 anos de idade depois de amputar a perna toda no tronco, lá em cima, na articulação femoral. Cortou. Estava em casa já em recuperação. Teve uma embolia pulmonar e, puf, morreu. Isso é que é terrorismo nutricional. Por quê? Porque comeu carboidrato a vida toda, saiu da cirurgia com a ideia de que tinha que continuar comendo carboidrato a vida toda. Tá entendendo? Isso é que é terrorismo nutricional. Terrorismo nutricional não é a gente dizer que o cara tem que reduzir a ingestão de carboidrato. Não. Ah, mas o bichinho, ele tem que comer o pãozinho dele no café da manhã. Não tem. Não tem. Não é obrigatório. Não existe essa história de alimento que seja obrigatório processado, não. Comida de verdade é que é obrigatório. Concordo. Né? Eu tinha uma paciente hoje que eu conversei com ela, que perdeu 11 quilos já, tá super feliz, ela nem imaginava que fosse perder. Legal. Toda vez que eu converso com ela, ela diz assim: Henrique, eu não achei que eu ia conseguir viver sem arroz. Mas foi tão fácil tirar o arroz. E eu disse, e os benefícios que você está tendo, valeu a pena? Eu nem lembro que existe arroz mais na minha vida. Olha aí, olha aí. Isso aí tem preço que paga isso aí. Tem preço, cara. É outra história, é outro nível. Tá entendendo? Então, pessoal, eu acho que a gente cobriu bem o tema, né? Obesidade, diabetes. Eu acho que deu para ter uma noção da importância disso, né? E principalmente, eu acho que a principal mensagem é a seguinte: qualquer tipo de diabetes, independente de qual seja, tem suas particularidades, mas independente de qual seja, exercício físico e a dieta de baixo carboidrato ajudam. Sim. E muito importante, diabetes tipo 1 não pode parar de usar insulina. Isso. Porque, pelo amor de Deus, sempre tem aquele indivíduo que escuta essa conversa todinha, para de comer carboidrato e resolve parar a insulina. Não pare. Pelo amor de Deus. Acorda. Top. Perfeito, Altran. Show de bola. Show de bola, show de bola, show de bola. Mais uma aula aí. Beleza. Estamos de volta com o nosso Nutrição em Dose Dupla. Próxima segunda, mesmo horário. Mesmo bate canal. Top, fechado. Valeu, meu. Valeu, Altran. Um abraço, hein?
Valeu, todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.